Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química, na verdade é mais um vlog onde eu conto um pouco como foi a minha graduação. No vlog anterior eu falei como foi a minha experiência com monitorias e iniciação científica na graduação e como que isso me ajudou, tanto em aquisição de conhecimento, como a entender a química, como que ela funciona hoje em dia, além de me ajudar financeiramente, porque as bolsas foram muito significativas para mim. Só que eu queria também ganhar experiência docente, eu queria dar aula antes de estar formado. E por isso, então, eu tentei procurar alguns, abre aspas, empregos antes de completar a graduação. E eu tive experiências muito boas e experiências muito ruins. Com mais ou menos um ano de graduação, eu comecei a dar aula em um pré-vestibular comunitário, funcionava numa igreja católica, perto aqui da minha casa, não ganhava nada por isso, mas foi a minha primeira experiência profissional. Então, com 19 anos, eu comecei a dar aula em um pré-vestibular comunitário montado por alguns amigos meus para atender a comunidade de onde eu moro. Mais ou menos no final desse ano, uma amiga minha me indicou a dar aula num colégio privado, também aqui da localidade, substituindo o professor de Química que se afastou por licença médica. Então, basicamente, eu iria substituir esse professor por um mês, 2 meses, enquanto ele estivesse de licença médica, e eu queria muito aproveitar e, quem sabe, ser contratado pela escola. Então, eu herdei uma turma de primeiro, uma turma de segundo e uma turma de terceiro ano. Na época, eu tinha 19 anos. Eu estava no meu segundo ano de graduação, mais ou menos ali no quarto período. A experiência com o terceiro ano foi fantástica, até porque na turma tinha alguns amigos meus, amigos de infância. Eles tinham mais ou menos 17 anos, eu tinha 19 anos, tinha praticamente a idade deles, fluiu muito bem. O terceiro ano foi uma turma fantástica de se trabalhar. Agora, o segundo ano e principalmente o primeiro ano, a experiência foi terrível, terrível, terrível. Os alunos, acho que por causa da minha idade, não me respeitavam, então simplesmente estavam nem aí para mim. Eu não consegui captar a atenção da turma, o respeito da turma no primeiro dia de aula. Então foi um inferno dar aula, principalmente para o primeiro ano. Eu dava aula no último tempo, então era mais ou menos assim, 7 horas da manhã eu começava com o segundo ano, que era mais ou menos, avançava para o terceiro ano, que era bem legal, porém depois do intervalo, quando eu dava aula para o primeiro ano, era horrível. Eu pensei várias vezes se de fato eu queria ser professor mesmo, porque aquela experiência foi horrível. Eu queria permanecer na escola, porém, conforme o tempo foi avançando, depois de um mês dando aula, eu já estava implorando para sair da escola. Eu queria logo que o professor voltasse, assumisse o posto dele e entregasse as turmas para ele. Então, foi uma experiência muito ruim, a minha primeira experiência em sala de aula. Porém, eu não desanimei de ser professor, não. Que dali, obviamente, me deixou meio desestimulado, só que aquilo dali era uma turma em uma escola. Não iria representar, pelo menos eu acreditava, que não iria representar todas as escolas ou todas as turmas. Então aqui fica a minha primeira dica. Caso alguém esteja iniciando atividade docente, ela pode ser muito difícil. Porém, esse começo não necessariamente vai representar toda a sua carreira. Então, o professor voltou, eu devolvi as turmas para ele. E aí, no ano seguinte, eu comecei a dar aula no pré-vestibular onde eu estudei. Eu acho que no primeiro ou segundo vídeo dessa série eu falei que estudei em um pré-vestibular comunitário. Lá os professores eles tinham uma política muito legal, eles convidavam ex-alunos que decidiram seguir a carreira de magistério para dar aula. E isso era uma coisa muito legal, porque primeiro eu havia estudado lá. E depois, aquele local para mim era um local de esperança. Eu entrei naquele pré-vestibular imaginando que eles me ajudariam a entrar na universidade. Então, eu entrei cheio de esperança mesmo, porque eu não sabia praticamente nada do conteúdo do ensino médio. E ele me ajudou bastante. Agora eu estava tendo a oportunidade de ajudar novos alunos com a mesma esperança a atingir o seu objetivo. Foi uma experiência muito boa. E o mais legal também, que embora fosse um pré-vestibular comunitário, a direção, né, do local, a coordenação do local, pagava a hora-aula do professor, em um valor que era equivalente ao que eu ganhava, por exemplo, na escola particular que eu havia dando aula. Então, tinha um complemento de renda, eu estava em um local onde eu havia estudado, isso é muito significativo, e além disso, eu podia ajudar novos alunos a alcançarem a universidade. Eu dei aula nesse pré-vestibular mais ou menos 1 ano e meio, na verdade 1 ano e 3 meses, e nesse pré-vestibular eu não era o único professor de Química, eu dividia minhas turmas com
com outro professor de Química que havia sido meu professor. Era um cara extremamente engraçado, a turma gostava muito da aula dele. Só que conforme eu fui estudando e falando como aluno, eu percebi que ele escorregava em algumas coisas. Eu já havia avançado nos meus estudos, eu percebi que ele dava alguns conceitos errados, ele ensinava alguns conceitos errados. A turma como um todo não percebia, até porque ele era muito engraçado, todo mundo ria, porém eu comecei a perceber algumas coisas estranhas. Quando eu comecei a dar aula nesse pré-vestibular, eu descobri que ele não era formado em Química, que ele simplesmente havia iniciado um curso de Química, fez ali 1 ou 2 períodos, aprendeu o básico de Química para dar aula no ensino médio, e como ele era um cara muito engraçado mesmo, chamava atenção, ele conseguia se dar bem com as turmas. Eu descobri que ele havia passado para o vestibular da UF naquele ano, que eu comecei a dar aula no pré-vestibular junto com ele. Ele seria meu calouro de 1 ano. Porém, ele acabou também não concluindo a graduação. Ele ficou patinando ali 1 ou 2 períodos, reprovou algumas disciplinas e deixou de lado o curso. Qual era o grande problema disso? Ele dava aula em praticamente todas as escolas privadas da região. Ele era muito conhecido, como disse, era um camarada muito engraçado, porém ele começava a dar aula, a coordenação cobrava o diploma dele e falava, não, daqui a pouco eu pego e tal. Durava ali 2, 3 meses e mudava de escola para escola. Por que eu estou citando isso? Bom, daqui a pouco vai ficar claro. Eu dei aula nesse pré-vestibular, então, durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Depois eu fiz um concurso para o CEDERJ. O CEDERJ é um pré-vestibular que é patrocinado pelo governo do estado. Ele existe até hoje. Na época pagava muito bem. Eu lembro que a bolsa do CEDERJ era maior do que a minha bolsa de iniciação científica. Eu ganhava R$ 300 como aluno de iniciação científica e trabalhando no CEDERJ aos sábados, é só um detalhe, eu também dava aula em todos esses pré-vestibulares, tudo era aos sábados. Outro detalhe, eu dava aula nesses pré-vestibulares sempre aos sábados, durante a semana eu não tinha tempo. Então, eu trabalharia o sábado todo e eles pagariam a bolsa ou de 440 ou de R$ 660. Então, eu poderia ter uma bolsa que era o dobro da minha bolsa de iniciação científica. E isso tinha muito significado financeiro para mim. Naquela época, isso significava muito. Até porque o salário mínimo, acho que era em torno de R$ 400, R$ 450. O primeiro concurso que eu fiz para o CEDERJ, eu poderia fazer ainda na graduação, eu fui reprovado. Foi algo bem ruim para mim. O primeiro concurso que eu fiz, a prova estava bem fácil, porém eu escorri 1 ou 2 questões, eu acabei sendo eliminado, nem fui para a segunda fase. Mas eu não desanimei, no ano seguinte eu prestei o concurso de novo, isso em 2007, fui aprovado, fui chamado para dar aula em Volta Redonda. Volta Redonda é um município que fica a mais ou menos 3 horas daqui de casa, eu gastava bastante tempo, porém foi uma experiência bem legal. Ajudou bastante financeiramente e, além disso, eu tive a oportunidade de dar aula, por exemplo, para uma turma de pessoas que já haviam deixado de estudar há muito tempo, tinham ali 5, 6, 10, 15, 20 anos parados, para outra turma de pessoas bem mais jovens. Eu vi que a experiência foi bem legal, foi bem bacana. Mas eu já tinha muito tempo que eu não dava aula em escola mesmo. Basicamente, em 2004, se eu não me engano, eu dei aula nessa escola, substituindo o professor, e 2005, 2006, 2007, eu estava então dando aula no pré-vestibular. Inclusive foi em 2007 que eu me formei. Eu comecei a dar aula no CEDERJ no ano da minha formatura. Nesse último ano, no finalzinho ali de 2006, começo de 2007, eu distribuí alguns currículos nas escolas da região. Na verdade, todo ano eu distribuía currículos nas escolas e ninguém me chamava, nenhuma escola me chamava. Essa escola que eu dei aula, eu só dei aula porque uma amiga minha me indicou. Tirando isso, dificilmente eu iria conseguir algum emprego. Porém, uma escola acabou me chamando para uma entrevista, isso no finalzinho ali de 2006 ou começo de 2007, não lembro. Então agora eu teria mais uma oportunidade de dar aula em sala de aula mesmo, ensino médio regular, porém com mais experiência, um pouco mais velho. Eu achava que seria uma experiência muito bacana. Porém, fui chamado para a entrevista, a coordenadora do curso olhou o meu currículo e viu que eu só havia dado aula em escola em 2004. E ali, como disse, vamos colocar 2007, começo de 2007. Ela olhou, fez uma careta e tal, perguntou se eu não tinha alguma outra experiência. Eu falei que tinha dado aula em pré-vestibular, ela falou, não, é um pouco diferente e tal. Me fez ali algumas perguntas, no final eu falei, olha, depois a gente liga para você. Eu saí de lá arrasado, porque eu sabia
que eu não seria contratado, e principalmente eu não seria contratado porque eu não tinha experiência em sala de aula. Esse é um desafio que a maioria das pessoas passam, seja ele na área docente ou seja em qualquer outra área. As empresas, no geral, tentam contratar pessoas e pedem experiência, porém, o jovem ali, quem está começando, não tem onde conseguir experiência. O pessoal lá do pré-vestibular que eu estudei, eles davam oportunidade para ex-alunos terem experiência em sala de aula. Nesse caso específico, acabou não me ajudando, porque a coordenadora queria experiência de ensino médio mesmo. Mas isso é muito complicado, isso é muito difícil. Eu deixei de dar aula nessa escola, perdi a oportunidade de ter essa experiência em sala de aula. Então, fazer o quê? Não fui contratado, voltei para casa, continuei dando aula no CEDERJ, estava me preparando para a monografia, além disso, estava estudando para a seleção do mestrado. Acontece que todo ano eu visitava o pré-vestibular que eu havia estudado, que, aliás, se chamava Locus, funcionava no colégio Pandiaca Lógeras, se eu não me engano, esse é o nome, no Alcântara. Não sei se alguém que conhece esse pré-vestibular. Se alguém que foi aluno de lá, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz de saber disso. O pré-vestibular funcionou durante mais de 10 anos, acho que uns 15 anos no total. Deixou de funcionar, se eu não me engano, no ano passado ou no ano retrasado. Mas ajudou muitas pessoas mesmo a entrar na graduação. Eu tenho uma dívida muito grande com aquele pré-vestibular. Ele me ajudou não apenas a entrar na graduação, como ter minhas primeiras experiências como professor. Mas eu sempre voltava lá para visitar meus colegas, e um dia eu falei que fui chamado para uma entrevista no colégio tal e não fui contratado. Aí os professores olharam uns para os outros, até porque alguns davam aula lá, e eles falaram que o professor que havia sido chamado tinha sido aquele que deu aula lá comigo, aquele que havia sido meu professor no pré-vestibular, que não havia se formado em Química. Então, na verdade, eles chamaram esse professor porque ele tinha experiência didática, ele havia dado aula em várias escolas, porém ele não tinha nem o terceiro período de graduação. Então ele ficou dando aula lá 3, 4, 5 meses, a coordenação cobrava o diploma, chegava um momento que ela falava, não tem jeito, você tem que ter o diploma, e ele simplesmente largou a escola, saía da escola ou era mandado embora. E posteriormente eu encontrei a mesma coordenadora, ela me reconheceu, nessa época eu já estava formado, e ela falou que lá precisava de professores de Química, que eu deixasse o currículo lá. Bom, nessa altura eu já não queria mais, eu já estava bem avançado no mestrado, meus planos eram outros, eu acabei não indo para a escola, não deixei o currículo lá. Bom, e acabou sendo isso, né? Esse é um assunto bem delicado, porque eu deixei de ter a oportunidade de dar aula em uma sala de aula mesmo, no ensino médio tradicional, porque eu não tinha experiência, embora eu até tivesse, eu não tinha experiência que a escola queria, e essa vaga foi dada a um professor que não tinha nem graduação, ele estava lá, como eu disse, com primeiro, segundo, terceiro período, várias reprovações, já havia abandonado a faculdade de Química, porém, por ser um camarada bem engraçado, ele acabava conquistando a turma e com isso tendo essa experiência didática, onde, infelizmente, algumas vezes acabava ensinando alguns erros conceituais. Bom, mas isso são águas passadas. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como que foi o início da minha experiência como professor. E vocês puderam perceber que foi bem complicado. Eu tive dificuldade de encarar a minha primeira turma de primeiro ano. Foi uma turma muito difícil de lidar. Além disso, eu tive dificuldade de conseguir os meus primeiros empregos. Aliás, tirando essa indicação para essa escola privada em específico, eu nunca consegui emprego em nenhuma escola privada. Nunca me convidaram através de currículo. Todos os empregos que eu tive posteriormente, sendo permanente ou temporário, foi através de concurso público. O CEDERJ foi o primeiro deles, reprovei o primeiro concurso, passei no segundo e fiquei nele por mais ou menos 3 anos. Bom, pessoal, agora é com vocês. Vocês já passaram por alguma dificuldade dessas? Já deixaram de ser chamados para um determinado emprego por não ter experiência? Já tiveram dificuldades com a primeira turma? Passaram por alguma coisa parecida? Bom, vou querer saber, deixe aqui nos comentários. E uma dica, caso vocês venham passar por algum tipo de dificuldade desse tipo, não desanimem. É como se fosse uma estrada e no meio dessa estrada tivesse algumas pedras. Às vezes a gente tropeça. Porém, o fato de tropeçar numa pedra não significa que a gente vai deixar de seguir essa caminhada, de seguir essa estrada.
Então, caso tenham passado por isso, por favor, não desanimem, continuem. Outras oportunidades aparecerão, na verdade, até oportunidades bem melhores. Eu acabei perdendo algumas dessas oportunidades, não tive a possibilidade de talvez aproveitá-las, porém isso hoje não interferiu em nada na minha trajetória, pelo menos não até o presente momento. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que vale a pena compartilhar, então por favor compartilhem, deem o seu like e se for novo por aqui, aproveite e se inscreva no Universidade da Química.